E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Bom, em Jó 32, a partir do versículo 1, fala assim: Jó estava convencido da sua inocência e por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraqueu e descendente de Bus, do grupo da família de Irão. Eliú ficou muito zangado com Jó porque esse dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraqueu, descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escute o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, esses três estão derrotados e não tem mais palavra para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Darei a minha resposta agora e direi o que eu penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho. Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido dessa discussão e nem vou adular ninguém. Eu não costumo bajular, e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Cansativo, né? Logo você vê que tem realmente pouca idade. Ele queria falar e quase se engasgou, não falou nada. Eu vou falar. Tô falando, hein? Vou dar minha resposta. E não falava. Então ficou o capítulo inteirinho de 32 só dizendo que ele iria falar. E aí a gente vai ter que ver. Vamos ver agora, né? A resposta dele agora. Jó 33, vamos ver se ele vai falar. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus você e eu somos iguais, eu também fui formado do barro, por isso, não tenha medo de mim, a minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus que inventa motivos para me atacar, Ele me trata como se fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus ouvidos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para deixarmos de pecar, para que não nos tornemos orgulhosos. Assim Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes Deus castiga com doença e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está à porta da morte e logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares dos anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solte-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como o da juventude. Quando orar, Deus o atenderá, ele
adorará com alegria. E Deus aceitará de novo como homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou, Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Ele começou a falar um pouquinho, mas depois voltou de novo a não falar nada, né? Mas tem uma coisa assim que eu posso dizer, que eu entendi aqui nesse capítulo, é que Deus é misericordioso, né? Pela fala dele. Deus é misericordioso e Deus sempre resgata, né? Então, eu creio que Deus pode resgatar a pessoa nas últimas, né? Posso falar uma coisa também? Que olha, de todo esse negócio dele vou falar, teve uma partinha que ele falou que eu achei muito interessante, que do versículo 19, aí você vai lendo, né? Ele falando sobre as pessoas, doença e tal. Sabe o que veio no meu coração? Quando ele tava falando, o Jó tava falando pra um dos seus amigos, ele fala: cara, se você olhasse pra mim um minuto, você teria dó e piedade, porque ele tava todo doente, ele tava todo machucado, e ele, com todo esse vou falar, ele foi direto na ferida de Jó. Ele falou: mas se você estiver doente, se você, né, tiver algo, né, se entregue a Deus. Ele já foi um pouco mais delicado que os amigos, que foi menos acusador, mas ele falou um pouquinho, e o pouquinho que ele falou teve um pouco mais de, como é que fala? Mais empatia. Sim. Por Jó. Acusou? Acusou, né? Porque ele fala que é pra ele orar e falar a Deus dos seus pecados, o que ele errou, que Deus ele é misericordioso e que ele vai, né? Não vai deixar que ele morra. E aí eu achei legal essa parte dele olhar para Jó além de um pecado, não, olhando a doença dele e tudo mais. Interessante. Aqui em Jó 34, a partir do versículo 1, fala assim: ele o disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escute o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Nesse mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo, me escute. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos, dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governar do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltaria de novo para o pó. Bom, então nesse trecho que você leu, que eu percebi que ele começa a dizer o mais do mesmo. Ele começa a acusar Jó de que Jó estava errado, de que Jó cometeu um erro e que Deus ele castigou Jó porque ele merecia. Sim. E continuando a leitura 16 diz assim: agora Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo? Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder. Nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite e a pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar poderosos, pois ele sabe de tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem de noite e os derruba e esmaga.
Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres explorados subissem até Deus e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas, as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu não pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Será que, se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando, o que diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Então ele piorou. Foi mais nerd do que os outros. Falou, condenou, julgou, maltratou Jó mais um pouco. É mais do mesmo. Ele deveria continuar calado, na minha opinião. Na minha também, porque enquanto os três amigos falaram, tá bom, já chega, já essa discussão não vai levar realmente nada, aí vem o outro, não, pera aí, acabou não, vamos lá, vamos acabar mais com a vida de Jó que não... Ai, gente, que situação, né? Então, pessoal, é isso. A gente se vê amanhã com mais um vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.